Boa noite, pessoal. Nós somos do grupo Cenário Otimista, otimista da direita, ou seja, extremamente otimista. Vamos estar aí mostrando uma projeção do Brasil para os próximos 10 anos, aí os benefícios no segmento da Caterpillar. Então, além de mim, que está representando o grupo aqui na frente, temos o David, o Felipe Zampinho, o Gustavo, Jorge Berno, a Juliana, Marcelo Montrage, o Galani, Rodrigo Libardi, Ronaldo, Thiago Noé e o Ebert. Bom, tirando aí uma fotografia do diagnóstico atual do Brasil hoje, os dois principais problemas é o baixo crescimento e as contas fiscais deterioradas. Então, podemos perceber aí, de 81 a 2018, aí, o PIB crescendo aí uma média de 2% ao ano, muito proveniente aí de fatores demográficos, uma produtividade bastante baixa, bem diferente aí do cenário dos índices históricos, e esse cenário também se repete nos últimos anos, sendo aí o fator demográfico aí bastante responsável aí por impulsionar o PIB e produtividade muito baixa. E também isso aqui mostra que não é um cenário sustentável, visto que com a taxa de crescimento da população cada vez menor, não podemos aí confiar em fatores demográficos. O Brasil precisa voltar a focar na produtividade. Despesas primárias aí do governo totalmente deterioradas, com déficit primário aí desde 2014. No último ano aí temos aí uma pequena indício aí de melhoria nessa margem, porém aí muito deteriorado. O governo ele gastando muito mais do que recolhe, do que recebe, principalmente aí devido às despesas obrigatórias. Então podemos ver que nos últimos anos isso acabou crescendo muito. Então hoje as despesas obrigatórias ela acaba aí somando aí quase 90% aí de todo o orçamento das despesas. E as discricionárias aí muito abaixo. Então as obrigatórias, previdência, encargos sociais, INSS, PCP, tudo isso sendo difícil, não são contas que não podemos mexer, e as discricionárias aí que são saúde, educação, que acaba aí sofrendo com essa consequência aí do aumento das despesas obrigatórias. O Brasil, ele pulou aqui para a posição 71 no ranking mundial, é o melhor índice aí nos últimos 4 anos, porém, muito além aí do índice da década. Então, a solução, a nova administração precisa aí focar nas reformas aí microeconômicas e também aí na consolidação fiscal. Então, é foco na agenda da produtividade e uma contabilidade de segurança aí nas contas fiscais. Então, esse é o cenário do Brasil hoje. Então, vou fazer uma reflexão do que tem acontecido, do que está sendo entregue e para tentar aí montar um cenário base aí para 2030. Então, além da reforma, né, da Previdência, a reforma administrativa e tributária deve ser altamente agora priorizada, além de o Congresso e o Senado estar cada vez mais alinhado aí com as propostas do governo, isso deve ocorrer muito rapidamente. Um progresso aí no programa de concessões e privatizações, são pelo menos aí 117 projetos ao todo sendo conduzidos. Com certeza isso vai ajudar aí para desequilíbrios fiscais menores, as despesas não recorrentes, como a venda de ativos da Petrobras. Isso deve ajudar muito aí, o mega leilão agora da seção onerosa deve ajudar muito nessa contribuição para o equilíbrio. Redução das barreiras comerciais, o Brasil é um dos países mais difíceis de se negociar, isso aí todo o seu processo aduaneiro, as burocratização, questões de desembaraços muito complexos, impostos para importação, então isso aí deve estar diminuindo aí com a reforma tributária e o principal aí é a exportação. São 43 ao todo, barreiras comerciais, e as principais delas, a maioria delas, todo nos países asiáticos. Então, não é à toa também que o governo colocou na sua agenda a visita aos países asiáticos, isso deve estar desembaraçando aí nos próximos meses, né? Os acordos devem estar acontecendo. O crescimento do PIB já estipulado em 2,07 para 2020 e 2,5 em 2021, aí, muito impulsionado aí pelo consumo doméstico, o consumo aí, investimento aí das famílias deve impulsionar o PIB aí, a liberação, antecipação aí do saque do FGTS deve também ajudar isso aí, ainda esse ano, a curto prazo, são 40 bilhões somente esse ano aí, estimado para investimento aí na economia. A inflação vai continuar baixa, estável aí, abaixo dos 4% em 2020, isso vai ajudar também aí para uma taxa de câmbio menos flutuante, menos volátil. A maior flexibilização aí monetária, né? Então, política monetária expansionista associada a essa baixa inflação aí, ela deve puxar a Selic para baixo, atingir aí a índices ainda mais históricos aí. E a manutenção de uma forte política externa. As altas reservas internacionais, 380 bilhões,
hoje, puxando aí o Risco Brasil aí para baixo, mostrando aí para o mundo que nós podemos aí arcar com nossas dívidas, e investimento capital estrangeiro, atração de investimento para continuar a produtividade, isso tem acontecido. Agora em outubro, teve o Fórum BIF 2019, para quem não sabe, esse Fórum de Investimento Brasil é um dos fóruns mais importantes aí para atração de investidores para a América Latina. A agenda do Brasil foi apresentado alguns destaques que têm acontecido durante esse ano. Redução do risco país, a melhora no índice de confiança para investimentos externos, a queda de taxa de juros, avanço da infraestrutura aí no setor ferroviário e agronegócio, a geração de empregos com carteira assinada, redução da criminalidade, o avanço aí, grande avanço no turismo, foi um dos destaques colocado para esses investidores para a atração, né? E por falar aí em investidores externos, os últimos anúncios aí nos últimos meses aí, a Toyota anunciando aí 2,6 bilhões de investimento na sua fábrica em Sorocaba e em Indaiatuba, a Suzano Papel e Celulose anunciando 6,4 bilhões nas suas 11 fábricas, nos 11 estados brasileiros aí, principalmente aí na manutenção do seu parque florestal e industrial. A Mercedes-Benz anunciando aí um investimento de 2,4 bilhões na sua fábrica de São Bernardo do Campo, é uma nova linha de produção de caminhões. A gigante Paper Excelência aí, anunciando 31 bilhões até 2022. Alguns entraves aí na compra da Eldorado, mas isso deve estar acontecendo nos próximos meses e esse investimento sendo liberado. O Mercado Livre anunciou recentemente agora 3 bilhões de investimento, principalmente no setor logístico e financeiro. A gigante FCA aí, 16 bilhões aí anunciados aí para investimentos no Brasil até 2024. Esse é o maior investimento do grupo aí no nosso país da história. A Citroën, 220 milhões anunciada na sua fábrica de Palmas, no Rio de Janeiro. Agora o Dória, na semana passada, anunciou aí o investimento da CW Eurodrive de 300 milhões aí na fábrica de Rio Claro e em Indaiatuba. E essa semana aí o grande anúncio aí do Fundo Soberano Árabe, 10 bilhões de investimentos, não sabemos ainda para onde será destinado, mas muito provavelmente eles acreditam que será para a infraestrutura. Os projetos parados, engavetados devem sair e a Caterpillar, obviamente, deve estar se beneficiando com tudo isso. Vamos agora para os números de 2019 para tentar aí desenhar ainda mais aí nosso cenário otimista. IPCA, menos 0,4% no último mês, esse é o menor índice aí nos últimos 20 anos, puxando aí a inflação para baixo, novamente foi estimada para 3,42% em 2019. A taxa Selic com índice histórico bateu agora em outubro 5%. Isso aí puxando aí a reação em cadeia aí, né? Puxando aí grandes bancos aí a forçarem grandes bancos a reduzirem seus juros. Caixa Econômica novamente essa semana teve que abaixar seu juro de crédito imobiliário. Ontem o Itaú e o Banco do Brasil também anunciando a redução de taxa de juros, inclusive no crédito pessoal. Então é o consumidor final sentindo essa melhoria. O acordo do Mercosul, União Europeia aí, alguns entraves ainda acontecendo, mas sim, são 79 bilhões aí de movimentações na economia nos próximos 10 anos. A medida provisória, né, do pente fino, do INSS, que identifica irregularidades no setor, já acontecendo, a estimativa aí de redução aí de 10 bilhões no ano em despesa. O projeto de malhas ferroviárias, aí, o maior projeto da história, são 1.537 quilômetros de ferrovia. No próximo ano e meio será investido aí 3 bilhões. O Brasil deve sair aí das piores colocações para a segunda colocação aí em quilometragem de ferrovias apenas atrás dos Estados Unidos. Programa de privatização e concessões aí, como eu disse, são pelo menos 117 projetos ao todo, 29 projetos já foram aprovados. Só nesses 29 projetos já foram investidos 11 bilhões, e aí já uma economia, um retorno para o governo de 6 bilhões. Ao todo, aí, o programa aí estima-se em 96 bilhões aí de retorno aos cofres públicos. Falando de desemprego, são de janeiro aí a setembro, 760 mil novos empregos, já considerando aí as demissões, esse é o melhor índice aí desde 2013, então desemprego aí caindo. A medida provisória aí da liberdade econômica, um assunto bastante polêmico, bastante discutido, mas já aprovado, já virou lei, e a estimativa aí de 3,7 milhões de emprego nos próximos 10 anos.
Na educação, o MEC lança aí o programa Novos Caminhos, uma estimativa nos próximos 4 anos aí de 80% a mais de matrículas aí, são profissões tecnológicas, profissões, cargos do futuro para tecnologia, cargos ainda que não existem, profissões que não existem, então é capacitação aí da população. O Risco Brasil aí batendo no baixo índice aí desde 2013, 117 pontos. 2019 foi um crescimento aí de 43% em relação ao mês anterior. Para você ter uma ideia, em 2015 esse número era 533. Então, aí a imagem do Brasil sendo mostrado lá fora, dizendo que a gente pode arcar com as nossas dívidas. A Bolsa aí, um índice histórico aí, só ótima notícia, 108.295 batido nessa semana. Ótima notícia. A criminalidade caindo bastante, homicídios aí, por exemplo, aí menos 22,1% em relação a 2018, roubo banco menos 40%, latrocínio menos 23%, estupros menos 12%. Então aí a imagem lá fora do Brasil aí sendo apresentada, fortalecendo aí o setor do turismo. Somente nesse ano aí foram 14,7% a mais de viagens a negócios ao Brasil, são investidores aí interessados no que está acontecendo. Em julho foram 25 mil novos empregos aí, a mais aí do que 2018, então o setor crescendo bastante. E recentemente aí, a mais bela notícia de todas, a aprovação da reforma da Previdência com uma estimativa de 800 bilhões de economia nos próximos 10 anos, sem contar com a PEC paralela aí, que pode adicionar ainda mais 350 bilhões. Esses são os números de 2019, vamos tentar agora desenhar o nosso cenário para 2030. Então, aqui o Banco Mundial anunciando aqui, o Brasil é a maior economia da América Latina, nono maior PIB no mundo, sexta maior população, quinto maior por área e o sétimo maior em destino de investimento direto no país. Em julho já batemos aí todos os investimentos estrangeiros que tivemos em 2018, então aí a progressão é fantástica. O EPE aqui dizendo que a taxa de população em 2030 será em 224 milhões. Aqui a taxa de crescimento médio abaixando, fortalecendo aí o nosso pensamento que fator demográfico ele não é um índice sustentável. O Banco Central anunciando essa semana aqui, apresentou essa semana a análise da sustentabilidade da dívida após as reformas. Então, a dívida bruta geral do governo, se não tiver essas reformas, ela com certeza ia aqui para o espaço, mas aqui existe uma progressão de porcentagem do PIB para 2028 de 81%. Porém, com a devolução dos recursos do BNDES, todos aqueles recursos que foram irrigados pelo Tesouro Nacional na época do PT, tudo isso, essas antecipações aí desses empréstimos está acontecendo e no net deve ter aqui uma diferença de 10 pontos percentuais aí caindo para 70% do PIB, a redução da nossa dívida. E o Standard Chartered, que é uma fonte ligada ao Banco de Boston, estimando em 2030 que os países com as maiores economias, o Brasil ele aparece como a sexta economia mundial. Isso aqui são dados reais das fontes, o que estão dizendo, mas vamos ver aqui o que nosso grupo aqui almeja aí, né, e pensa aí no cenário de 2030. Os juros ele deve estar caindo de 5 para 1,5, inflação chegando a 1,7, o câmbio a 2, o PIB a 10% aí, chegando aí os patamares da década de 70, o fator de produtividade total, que mede toda a produtividade de um país aí, saindo de menos 0,3 para 2,5, patamares aí de países desenvolvidos como os Estados Unidos. A Previdência, que hoje representa 45%, o total das despesas obrigatórias com essa reforma deve cair para 32,5%, segundo nossas contas. A dívida bruta deve cair de 4,3 para 2,5 trilhões. O desemprego aí caindo bastante a 4,5, achamos dificilmente ser muito menos que isso, visto aí o crescimento de microempresários aí que não querem ter carteiras assinadas, porém contribuindo, mas a taxa de desemprego deve estar nesse nível, a população chegando a 226 milhões. Agora convidamos a todos aí para entrar na nossa máquina do tempo e vamos dar um pulo lá em 2030 para saber o que está acontecendo. Olha lá, a Folha de São Paulo anuncia Caterpillar anuncia nova fábrica na região Nordeste para 2032. Olha só, na região Nordeste. Investimento de 3,8 bilhões até 2032. São 900 vagas de emprego. Aqui um carro futurista da Toyota. O Lewis Hamilton ganha conquista o 10º título na carreira. Se aposenta. O Corinthians dando baile na final de Mundial aqui no Barcelona. 5-0. O Globo aqui, o Bolsonaro um pouquinho mais velho aqui.
com 86% dos votos no primeiro turno, aí, esse presidente volta a governar o país, eleito novamente. Na economia, o Brasil ele sobe para a 5ª economia mundial em nível de investidores, e não a 6ª, como prevíamos há 10 anos atrás. No esporte, o Palmeiras cai na Libertadores e adia Mundial novamente. O técnico Felipe Melo é expulso. Desemprego aí cai a 4%, o lucro na Caterpillar no ano aqui atinge 933 milhões, a Ibovespa bate aí novo recorde de 213,300 milhões, aqui um anúncio aqui do iPhone 30S, parece mais aqui um controle remoto, e a última notícia de última hora aí, né, ex-alunos da MBA aí, promete levar o Brasil para a 3ª economia mundial até 2040. Legal, pessoal. Agora partindo para a nossa conclusão aqui, um resumo do que foi apresentado para vocês. Então, não é novidade nenhuma, o Brasil regrediu aí nos últimos 16 anos devido a essa má administração. A reforma da Previdência aí, uma das mais polêmicas, mais discutidas aí, foi aprovada em apenas 8 meses de governo aí. Então, com certeza, aí, o Congresso e o Senado está mais alinhado aí com os planos do governo, deve aí impulsionar e agilizar aí a aprovação das próximas reformas. Uma contabilidade de segurança, como o pente fino do INSS, juntamente com a Lava Jato, aí você continuará a ser robusto, aí, identificando aí fraudes aí e diminuindo a corrupção. O PEF 2019, que ajuda os estados a saírem do buraco e pagarem suas dívidas, deve continuar acontecendo. A adesão é grande, as privatizações aí, somadas ao mega leilão aí do pré-sal, sessões onerosas, devem contribuir bastante para esse equilíbrio fiscal. Os programas de educação aí capacitarão aí os cidadãos para profissões do futuro. O Brasil foi o 4º governo de investimento de 2019. Aí, já em julho, aí, batendo todo o investimento que foi feito em 2018. A criminalidade em baixa, turismo em alta, inflação, juros, risco Brasil, bolsa de valores com índices históricos, somente ótimas notícias. A abertura da economia ao comércio e a medida provisória da liberdade econômica deve ajudar aí a pequenas empresas a essa burocratização e contratar mais profissionais. Isso deve ajudar bastante a queda do desemprego. A Caterpillar, com certeza, ela vai ser beneficiada aí diretamente com esses projetos de infraestrutura engavetados no governo. Então, para o próximo ano, devemos sentir aí um crescimento nas vendas domésticas. E o cenário aí, né? Acordos econômicos e comerciais na política, ciência, tecnologia, educação, pesquisa, energia, agricultura, infraestrutura, tudo isso daí com a União Europeia, Estados Unidos, Japão, Arábia, Israel, China agora recentemente, e a Arábia Saudita, eu já acabei de comentando, mas tudo isso que está acontecendo aí, essa incursão do governo em países emersos deve ser aí um benefício imenso aí para os próximos anos, e acreditamos sim que o Brasil, após uns anos de estagnação, ele voltou a ser o país do futuro, estimado ser a 6ª economia mundial. E, obviamente, se me perguntarem se o Natal de 2019 será melhor que o do ano passado, eu diria que somente nós olhamos aí os números. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado, pessoal.